Em um daqueles dias em que o sol tá rachando lá fora, aquele calorão danado, não tem nada melhor do que pegar uma Coca-Cola bem gelada, servir em um copo e matar a sede da forma mais deliciosa possível. Sim, eu preciso confessar que eu sou o fã número 1 de uma Coca-Cola gelada e não, eu não estou sozinho nessa. Todos os dias são consumidos aproximadamente 1,9 bilhão de copos das bebidas da The Coca-Cola Company ao redor do mundo inteiro. Minha gente, é muita coisa. E todo esse consumo é capaz de gerar um faturamento anual de mais de 38 bilhões de dólares para a companhia. Isso é muito, mas muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, o faturamento anual da Coca-Cola é quase do mesmo valor do PIB do nosso vizinho, Paraguai. Esse volume enorme de vendas também coloca a Coca-Cola no topo de um outro ranking que é bem importante, o de marcas mais valiosas do mundo. Somente a marca da Coca-Cola, sem nenhum outro ativo da empresa, é avaliada em cerca de 73 bilhões de dólares. Sem contar que esse logotipo é um dos mais reconhecidos do mundo, mesmo quando levamos em consideração pessoas das mais diversas culturas em todos os continentes. Bom, levando tudo isso em consideração, fica bem fácil a gente deduzir uma coisa. O empreendedor que criou a Coca-Cola deve ter se tornado um dos empresários mais ricos e bem-sucedidos da sua época, certo? Então, não é bem por aí. E na verdade, a realidade foi bem distante disso. E para você entender o que aconteceu e por que ele não enriqueceu com a sua ideia bilionária, a gente vai precisar dar uma olhada na história da Coca-Cola. A Coca-Cola foi criada por John Steve Pemberton em maio de 1886. John era um farmacêutico nascido no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em 1831. Aos 19 anos de idade, ele conquistou a sua formação superior, que foi determinante para sua carreira. Durante seus estudos na universidade, o John se destacou bastante na matéria de química, e por isso, logo depois da sua formatura, ele decidiu abrir uma farmácia na cidade de Columbus. Esse foi o primeiro negócio próprio desse nosso empreendedor. Alguns anos depois, John se casou e teve o seu único filho, Charles, que nasceu em 1854 e no futuro teria um papel fundamental no destino da Coca-Cola e na derrocada de seu pai. Como nem tudo são flores, em 1861 estourou uma guerra nos Estados Unidos, que foi a Guerra Civil Americana. E o John, no alto dos seus 30 anos de idade, foi convocado para servir no exército. John lutou pelo exército dos Estados Confederados, que no final acabou por perder essa guerra. Ele atingiu a patente de tenente-coronel, mas acabou sendo ferido em batalha e esse ferimento acabou sendo fundamental para a criação da Coca-Cola. Em abril de 1865, o John foi ferido no peito por um sabre, que é um tipo de espada, e a única coisa que ele conseguia usar para aliviar sua dor era a morfina. Mas esse alívio vinha a um alto custo e John acabou ficando viciado no remédio. Como ele era farmacêutico, ele sabia que o vício em morfina era um problema bem sério. E foi então que em 1886 ele decidiu usar suas habilidades com química para fazer testes e desenvolver um analgésico que funcionasse, mas que fosse livre de morfina. Essa seria a solução para o problema dele e de outros veteranos de guerra, que poderiam se ver livres da dor e do vício na morfina ao mesmo tempo. Após testar diversas receitas, o John começou a estudar mais a fundo a folha da coca, que já tinha uso bastante comum entre populações nativas da América do Sul, e também fez alguns estudos com a noz da cola, que era o fruto de uma árvore nativa das florestas tropicais da África. No final, ele acabou chegando em uma fórmula de uma bebida levemente alcoólica que misturava essas plantas que ele estava estudando, e foi então que ele decidiu começar a vender esse seu medicamento em uma farmácia na cidade de Atlanta, chamada de Farmácia Jacobs. Como nem tudo é fácil nessa vida, o governo local aprovou uma lei em 1886 que restringia a venda de álcool e de bebidas alcoólicas nas imediações de Atlanta. E foi aí que John teve que voltar para o laboratório para desenvolver uma alternativa não alcoólica do seu remédio. Em uma de suas experiências, ele estava diluindo o xarope com a folha de coca e o extrato de noz de cola em água misturada com açúcar. Mas ao invés de usar água normal, ele acabou se confundindo e acabou botando água com gás. Ele provou a mistura e achou uma delícia. Então, ele resolveu que ia começar a vender aquela mistura daquele jeito mesmo, como uma bebida gaseificada, que hoje em dia chamamos de refrigerante. Para financiar o desenvolvimento da fórmula, os inúmeros testes e o início da fabricação do produto, o John teve que se unir com alguns outros empresários locais, pois ele não tinha os recursos para fazer tudo sozinho.
Inclusive, foi um desses parceiros dele, chamado de Frank Mason Robinson, que criou o nome Coca-Cola. E eles acabaram adotando esse nome não porque parecia uma ótima marca ou uma ideia genial, mas sim porque era uma junção das duas plantas que davam base para a bebida e era uma combinação legal de falar, pois só se trocava uma letra entre a palavra Coca e a palavra Cola. No primeiro ano da bebida no mercado, eles venderam coisa de uns 100 litros, o que não era muito, mas já era um começo. No segundo ano, o volume aumentou bastante para 3.970 litros. Esse volume muito maior mostrava que conforme as pessoas conheciam a bebida, elas gostavam e o negócio então parecia muito promissor. Inclusive, o John chegou a dizer que ele tinha acertado a mão naquela fórmula e que um dia a Coca-Cola tinha o potencial de se tornar uma bebida conhecida no país inteiro. Mal sabia ele que ele tinha criado ali o que viria a ser uma das bebidas mais famosas do mundo. Lembra que eu te falei agora há pouco que o John começou a desenvolver essa fórmula para tratar o vício dele em morfina? Pois é, a realidade é que ele nunca conseguiu se livrar da morfina e apenas 2 anos após lançar a Coca-Cola, ele viu a sua saúde começar a se deteriorar muito. Com a saúde ruim e quase totalmente falido, pois a Coca-Cola ainda não tinha rendido grandes frutos para os seus criadores, em 1888 John acabou vendendo a sua fórmula para um outro farmacêutico chamado Asa Griggs Candler. No início do acordo, o John tentou vender a fórmula para o Asa, mas manter algumas ações da empresa em seu poder, para que o seu filho Charles pudesse herdar alguma coisa da invenção do pai. Acontece que o Charles começou a colocar pressão no pai dele, dizendo que ele não queria participação nenhuma na empresa. Ele dizia que preferia era ter dinheiro no bolso. Foi então que seu pai acabou vendendo toda a sua participação para o Asa Chandler. O valor total dessa transação foi coisa de $2.300 no dinheiro da época, o que em dinheiro de hoje equivale a mais ou menos $70 mil. O que até pode ser uma boa grana, mas que na verdade é nada quando olhamos para a empresa bilionária que a Coca-Cola se tornou. Em agosto de 1888, com a sua saúde já muito debilitada em virtude de um câncer e em situação de pobreza por conta do vício em morfina, John Steve Pemberton, o homem que inventou a Coca-Cola, morreu praticamente falido aos 57 anos de idade. Seu filho Charles também desenvolveu o vício, mas em ópio, o que ajudou a drenar as economias do pai e acabou falecendo apenas 6 anos depois de John. A Coca-Cola, por sua vez, continuou nas mãos de Asa Griggs Chandler, que em 1892 decidiu organizar as coisas e fundou a The Coca-Cola Company. Em 1895, a bebida já era distribuída nos Estados Unidos inteiro, como John tinha previsto. E em 1889, a Coca-Cola começou a ser exportada para outros países. E um passo atrás do outro, conquistou o mundo, tornando-se o império que conhecemos hoje em dia. Com a história de John Steve Pemberton, podemos aprender que apenas uma ótima ideia não basta para um empreendedor. O empreendedor, além da boa ideia, precisa de disposição e conhecimento para fazer a sua ideia ganhar vida, conquistar o mercado e seu negócio crescer e se desenvolver. Na história da Coca-Cola, John Steve Pemberton foi o inventor que teve a ótima ideia, mas foi Asa Griggs Chandler, o empreendedor que soube pegar a ideia e usar estratégias para transformá-la em um negócio de verdade. E aí, eu não preciso nem te dizer quem foi que colheu os melhores resultados.